Minha sogra convidou a ex do meu marido para me humilhar na festa do meu filho, e na frente de todos. Meu nome é Jordana, tenho 32 anos e moro em Itapevi, na zona oeste de São Paulo. Se alguém me dissesse, há 4 anos, que eu estaria vivendo o que vivi naquela festa de aniversário, eu teria rido e dito que isso só acontece em novela das 9. Mas a vida tem um jeito cruel de nos surpreender, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Tudo começou semanas antes do aniversário de 4 anos do meu filho, Luan. Eu queria que aquele dia fosse inesquecível, não pela ostentação, mas pelo carinho. Passei noites acordada fazendo convites personalizados, escolhendo cada detalhe da decoração com tema de super-heróis, o favorito dele. Contratei um buffet simples, mas caprichado, e fiz questão de preparar os docinhos eu mesma, com aquelas forminhas coloridas que eu sabia que ele adorava. Douglas, meu marido, até ajudou com algumas coisas. Montou a mesa de madeira para os doces, pendurou os balões e organizou as cadeiras no quintal. Mas, como sempre, quem cuidou da alma da festa fui eu. E eu não me importava. Era pelo meu filho. Era pelo nosso filho. A lista de convidados foi pensada com cuidado. Meus pais, alguns primos, amigas do trabalho, crianças da escolinha do Luan e, claro, a família do Douglas, incluindo Regina, minha sogra. Eu sabia que nossa relação nunca foi das melhores. Desde o começo, ela deixou claro que eu não era exatamente o que ela esperava para o filho. Nada muito explícito, mas sempre tinha aquele tom nas palavras, aquele olhar de desaprovação quando eu servia o almoço de domingo ou quando escolhia a roupa do Luan. Ainda assim, eu tentava, sempre tentei, porque, no fundo, eu acreditava que o tempo ia amolecer o coração dela. Que ela ia perceber que eu amava o Douglas de verdade e que eu era uma boa mãe para o neto dela. Mas eu estava enganada. No dia da festa, acordei cedo. O sol entrava pela janela do quarto e eu senti uma pontada de alegria no peito. Vai ser lindo, pensei, enquanto preparava o café da manhã. Luan desceu as escadas correndo, os olhinhos brilhando de empolgação. Mamãe, hoje é meu aniversário, ele gritou, pulando no meu colo. É sim, meu amor, respondi, enchendo o rosto dele de beijos. Hoje você é o rei da festa. Douglas desceu logo depois, bocejando, mas sorrindo. Ele abraçou os dois e ficamos ali, os 3, naquele momento perfeito que eu quis guardar para sempre na memória. Porque, sem saber, aquilo seria o último instante de paz antes da tempestade. A festa começou às 3 da tarde. Os primeiros convidados chegaram pontualmente. Meus pais, sempre pontuais e carinhosos, trouxeram um presente enorme embrulhado em papel brilhante. As crianças da escola chegaram em seguida, correndo pelo quintal, gritando e rindo. A energia era contagiante. Eu me sentia plena, realizada. Regina chegou por volta das 4, com aquele ar de quem está fazendo um favor. Ela cumprimentou o Douglas com um abraço apertado e beijou o Luan na testa, mas mal olhou na minha direção. Apenas um aceno de cabeça. Eu engoli a frustração e fingi não perceber. Hoje não, pensei. Hoje é sobre o Luan. A festa estava animada. As crianças brincavam, os adultos conversavam, o som ambiente tocava músicas infantis. Eu estava na mesa do bolo, ajeitando as velhinhas em formato de número 4, quando ouvi um burburinho perto do portão. Vozes baixas, risadas contidas. Ergui a cabeça e senti meu estômago despencar. Lá estava ela, Caroline, a ex-namorada do Douglas, a mulher que ele namorou por 4 anos antes de me conhecer. A mulher que, segundo ele, era coisa do passado, sem importância nenhuma. Ela estava ali, no portão da minha casa, na festa do meu filho, de braços dados com a minha sogra. E não era uma aparição acidental. Não, ela estava arrumada. Cabelo escovado, vestido social, maquiagem impecável, como se fosse uma convidada VIP. Meu coração disparou. Senti o sangue gelar nas veias. Olhei para Douglas, que estava do outro lado do quintal, conversando com um primo. Ele ainda não tinha visto, ou pelo menos fingia não ter visto. Regina entrou com Caroline como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela sorria, apresentava a ex do filho para os convidados como se fosse uma amiga querida da família. Algumas pessoas olharam para mim com expressões confusas, mas ninguém disse nada. Todos devem ter pensado que eu sabia, que eu tinha convidado, mas eu não sabia de nada. Minha mão tremeu ao segurar a caixa de fósforos. Respirei fundo.
tentando manter a compostura. Não vou fazer escândalo. Decidi. Não na festa do meu filho, mas por dentro, eu estava desmoronando. Fiquei parada diante da mesa do bolo, observando Caroline circular pelo quintal como se conhecesse cada canto daquela casa, como se tivesse o direito de estar ali. Minha respiração estava descompassada, mas eu forcei um sorriso quando uma das mães da escolinha do Luan se aproximou para elogiar a decoração. Ficou lindo, Jordana. Você tem um talento incrível, disse ela, tocando meu braço com carinho. Obrigada, respondi, mas minha voz saiu automática, distante. Meus olhos não conseguiam se desviar de Caroline. Ela agora estava agachada ao lado do Luan, ajudando-o a abrir um dos presentes. Meu filho sorria para ela, inocente, sem entender a gravidade daquela presença. Senti uma pontada no peito, uma mistura de raiva e impotência. Foi quando Douglas finalmente a viu. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele franziu a testa, confuso, e olhou para a mãe, que fingia estar distraída organizando os guardanapos. Eu vi a mandíbula dele travar. Ele sabia que aquilo estava errado. Mas o que ele faria? Caminhei até ele com passos firmes, mantendo o sorriso para não chamar a atenção dos convidados. Você sabia? Perguntei em voz baixa, mas com um tom que não deixava dúvida sobre minha indignação. Sabia do quê? Ele respondeu, ainda processando a situação. Da Caroline, que ela estaria aqui, na festa do nosso filho. Douglas passou a mão pelo rosto, visivelmente incomodado. Jordana, eu juro que não sabia. Deve ter sido minha mãe que... Deve ter sido? Cortei, minha voz tremendo. Douglas, sua ex-namorada está aqui, na nossa casa, brincando com o nosso filho, e você não sabia? Ele abriu a boca para responder, mas Regina apareceu ao nosso lado com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Tudo bem por aqui? Perguntou, como se não soubesse exatamente o que estava causando. Eu respirei fundo. Não ia dar a ela a satisfação de me ver perder o controle. Regina, por que a Caroline está aqui? Perguntei, diretamente, olhando nos olhos dela. Ela deu de ombros com uma naturalidade ensaiada. Ah, Jordana, ela é praticamente da família. Conhece o Douglas há anos. E eu achei que seria legal ela conhecer o Luan melhor. Afinal, ela sempre pergunta por ele. Senti meu estômago revirar. Ela sempre pergunta por ele? Que tipo de relacionamento era esse que eu desconhecia completamente? Mãe, você deveria ter avisado. Douglas finalmente se manifestou, mas sua voz era fraca, quase sem convicção. Avisar? Regina fingiu surpresa. Pensei que não seria problema. Vocês são adultos. Já superaram o passado, não é? Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Estava me testando, me provocando, querendo ver até onde eu aguentaria antes de explodir. E eu percebi, naquele momento, que aquilo não era um descuido. Era intencional. Era uma humilhação planejada. Mas eu não ia cair nessa armadilha. Claro, Regina, respondi, forçando um sorriso. Já superamos. Mas da próxima vez, seria gentil me consultar antes de trazer convidados extras para a festa do meu filho. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo. Douglas me olhou, meio surpreso com minha calma, mas por dentro, eu estava fervendo. A festa continuou, mas eu não conseguia mais aproveitar. Caroline tirava fotos com Luan, ajudava a servir os docinhos, distribuía lembrancinhas. Algumas pessoas começaram a me perguntar, discretamente, quem ela era. Eu respondia com meias verdades, uma amiga da família do Douglas. Mas cada palavra doía. Quando chegou a hora do parabéns, todos se reuniram ao redor da mesa. Luan estava radiante, cercado de amor. Acendi as velinhas e comecei a cantar junto com os convidados. Foi então que Regina se aproximou de mim, se inclinando para sussurrar no meu ouvido. Deixa a Carol cortar o bolo com você, Jordana. Afinal, ela também viu o Luan crescer, né? Meu sangue gelou. Depois ferveu. Olhei para ela, depois para Caroline, que esperava com um sorriso tímido. Olhei para Douglas, que estava claramente desconfortável, mas sem coragem de se posicionar. E então olhei para o meu filho, meu Luan, que me olhava com aqueles olhos cheios de expectativa. Foi por ele que eu encontrei forças. Hoje é um momento da nossa família, Regina, respondi, ainda sorrindo, mas com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Quem vai cortar o bolo comigo e com o Luan é o pai dele.
E só. O silêncio foi instantâneo. Alguns convidados olharam discretamente. Outros fingiram não perceber. Caroline corou, deu um passo para trás e murmurou desculpa, quase inaudível. Regina forçou uma risada, tentando disfarçar o constrangimento, mas seus olhos me fuzilaram. Douglas, sem graça, veio até a mesa e ficou ao meu lado. Cortamos o bolo juntos, os três, como deveria ser desde o início. Mas aquele momento, que era para ser lindo, estava manchado. E eu sabia que aquela ferida levaria tempo para cicatrizar. Quando a festa terminou e os últimos convidados foram embora, me sentei na varanda, exausta. Douglas sentou ao meu lado em silêncio. Jordana, eu... Não agora, Douglas. Cortei, sem olhar para ele. Hoje eu só quero silêncio. E ele respeitou. Mas ambos sabíamos. Aquela conversa estava longe de terminar. Os dias seguintes à festa foram estranhos. Uma tensão silenciosa pairava sobre a casa, como uma nuvem carregada que ameaçava desabar a qualquer momento. Douglas tentava agir normalmente, mas eu percebia o desconforto em cada gesto dele. Ele evitava meu olhar, falava pouco e passava mais tempo no celular do que de costume. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar. As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar. Como Caroline sabia todos os detalhes da festa? Por que Regina tinha tanta proximidade com ela? E mais importante, o que Douglas realmente sentia por tudo isso? Na terça-feira, 3 dias depois do aniversário, eu estava guardando as últimas lembrancinhas que sobraram quando encontrei o convite que havia feito para Regina. Ele estava amassado dentro da bolsa dela, que tinha esquecido no sofá. Ao pegá-la para guardar, algumas fotos caíram no chão. Meu coração acelerou quando vi do que se tratava. Eram fotos antigas. Douglas e Caroline em viagens, em festas, em momentos íntimos. Mas o que me chocou não foi o passado deles. Eu sabia que tinham um relacionamento. O que me perturbou foi perceber que algumas fotos eram recentes, não de anos atrás, como Douglas sempre me garantiu. Havia uma foto de um churrasco que parecia ter sido tirada há poucos meses. E Regina estava nela também. Minhas mãos tremeram. Guardei as fotos de volta na bolsa, mas tirei uma foto com meu celular antes. Precisava de provas. Precisava entender o que estava acontecendo. Naquela noite, quando Douglas chegou do trabalho, fiz questão de agir normalmente. Preparei o jantar, coloquei Luan para dormir e me sentei no sofá como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu estava investigando, observando cada detalhe, cada reação, cada palavra não dita. Douglas, posso te fazer uma pergunta? Comecei, com a voz calma. Claro, ele respondeu, sem tirar os olhos do celular. Quando foi a última vez que você falou com a Caroline? Ele travou, por apenas 2 segundos. Mas eu percebi. Então ele levantou os olhos e respondeu. Não sei, Jordana. Faz anos. Por que está perguntando isso agora? Só curiosidade. Menti. Depois daquele dia, fiquei pensando. Vocês realmente não têm mais contato? Nenhum, ele garantiu. Mas sua voz falhou no final. Minha mãe que insiste em manter contato com ela. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu assenti, fingindo acreditar. Mas anotei mentalmente. Ele está mentindo. Na quinta-feira, aproveitei que Douglas saiu para jogar futebol com os amigos e fui até o notebook dele, que estava aberto em cima da mesa. Eu nunca tinha sido do tipo que vasculhava celular ou computador do marido. Sempre confiei, mas aquela situação estava me transformando em alguém que eu não reconhecia. E talvez fosse necessário. Abri o e-mail dele. Nada de suspeito nas mensagens recentes. Depois, tentei acessar o Facebook, mas ele estava deslogado. Respirei fundo e fui até as mensagens antigas do WhatsApp Web, que ainda estava conectado. Foi quando encontrei. Uma conversa antiga entre Douglas e Regina, de 2 meses atrás. Meu estômago embrulhou ao ler. Regina. Vi a Carol hoje no mercado. Ela perguntou de você. Disse que sente sua falta. Douglas. Mãe, para com isso. Eu sou casado. Regina. Eu sei, filho. Mas a Carol sempre foi tão boa para você. E ela adora crianças. Tenho certeza que ela e o Luan se dariam super bem. Douglas. Mãe. Sério, não insiste nisso. Regina. Tá bom. Mas não custa nada manter a amizade, né? Quem sabe vocês não se encontram qualquer dia desses, só para matar a saudade. Depois disso, Douglas não respondeu mais, mas também não bloqueou o assunto. Não disse claramente que aquilo era invasivo, desrespeitoso ou inaceitável. Ele apenas
Deixou passar. Continuei rolando as conversas e encontrei outras mensagens, mais recentes, de apenas uma semana antes da festa. Regina, vou convidar a Carol para o aniversário do Luan. Acho que seria legal. Douglas. Mãe, acho melhor não. Regina. Deixa comigo, filho. Confie na sua mãe. E Douglas não insistiu. Não me avisou. Não impediu. Simplesmente deixou acontecer. Fechei o notebook e me sentei no chão da sala, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Não era só sobre Caroline estar na festa. Era sobre a omissão. Era sobre ele não ter me protegido. Era sobre ele permitir que a mãe dele invadisse nosso casamento sem impor limites. Quando Douglas voltou do futebol, eu estava lavando a louça. Ele entrou suado, sorrindo, tentando me abraçar por trás. Para, Douglas, pedi, me afastando. O que foi agora? Ele perguntou, irritado. Respirei fundo e me virei para encará-lo. Você sabia que sua mãe ia convidar a Caroline para a festa, não sabia? Ele piscou, surpreso. Jordana, eu já te falei que... Não minta para mim. Cortei, minha voz firme. Ela te avisou, por mensagem, uma semana antes. E você não fez nada. Não me avisou, não impediu. Apenas deixou acontecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Douglas abriu a boca, fechou, passou a mão pelo cabelo molhado de suor. Ele sabia que tinha sido pego. Jordana, eu não achei que ela fosse realmente levar isso adiante. Pensei que fosse só conversa da minha mãe. E mesmo assim você não achou importante me contar? Ele desviou o olhar. Eu não queria te preocupar. Não queria criar problema à toa. Problema à toa? Repeti, incrédula. Douglas, você deixou que sua mãe desrespeitasse nossa família, me humilhasse na frente de todo mundo, e agora diz que era para não criar problema? Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Jordana, eu amo você. Você sabe disso. Então por que eu me sinto tão sozinha? Ele não soube o que responder, e naquele silêncio, percebi que estava diante de uma encruzilhada. Ou eu aceitava viver assim, sempre em segundo plano, sempre tolerando desrespeito. Ou eu tomava uma atitude, e pela primeira vez, escolhi a segunda opção. Passei a noite em claro. Douglas dormiu no sofá, depois daquela conversa tensa na cozinha. Eu fiquei deitada na cama, encarando o teto, sentindo o peso de todas as decisões que precisava tomar. Pela primeira vez em anos, me permiti questionar tudo. Meu casamento, minha posição naquela família e, principalmente, o que eu estava disposta a aceitar dali para frente. Na manhã seguinte, levantei cedo. Preparei o café, arrumei Luan para a escola e segui minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo havia mudado. Eu não era mais a mesma Jordana que engolia desaforos em silêncio. Algo dentro de mim tinha despertado, uma força que eu nem sabia que existia. Depois de deixar Luan na escola, voltei para casa e encontrei Douglas sentado à mesa da cozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos. Ele tinha olheiras fundas e parecia não ter dormido direito. Jordana, a gente precisa conversar, ele começou, a voz rouca. Eu sei, respondi, me sentando na cadeira em frente a ele. E é exatamente isso que vamos fazer. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto. Eu sei que errei. Eu deveria ter te contado sobre a mensagem da minha mãe. Deveria ter impedido que a Caroline aparecesse na festa. Eu fui covarde. Ouvi em silêncio. Parte de mim queria acreditar naquelas palavras, mas outra parte, a parte que tinha chorado sozinha, que tinha sido humilhada publicamente, não conseguia simplesmente aceitar um pedido de desculpas. Douglas, você fala que foi covarde, mas o que me machuca não é só isso. Comecei, minha voz controlada, mas firme. O que me dói é perceber que você não me protegeu, que na hora de escolher entre me defender e não contrariar sua mãe, você escolheu o silêncio. Eu sei, Jordana, eu sei, ele repetiu, os olhos marejados. Mas eu te amo. Eu não tenho nada com a Caroline. Você precisa acreditar em mim. Então me responde uma coisa. Você ainda tem sentimentos por ela? Ele levantou os olhos, surpreso com a diretriz da pergunta. Não, claro que não. Ela é passado, Jordana. Então por que você não consegue colocar limites na sua mãe quando o assunto é ela? Pressionei. Por que você deixa que Regina mantenha esse vínculo com a Caroline? Por que você não deixa claro, de uma vez por todas,
que nossa família somos eu, você e o Luan. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e naquele silêncio, entendi que ele mesmo não sabia a resposta. Minha mãe é difícil, Jordana. Você sabe disso. Ela sempre foi controladora, sempre quis decidir as coisas por mim. E eu nunca soube como lidar com isso. E você acha justo que eu pague o preço pela sua falta de atitude? Perguntei, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Douglas, eu não mereço isso. Luan não merece crescer vendo a mãe dele sendo desrespeitada. Ele baixou a cabeça, derrotado. O que você quer que eu faça, Jordana? Respirei fundo. Aquela era a pergunta que eu estava esperando. E eu tinha a resposta pronta. Eu quero que você escolha, de verdade, não com palavras, mas com atitudes. Eu quero que você imponha limites na sua mãe, que deixe claro que sou sua esposa, que sou a mãe do seu filho e que mereço respeito. E se você não conseguir fazer isso, fiz uma pausa, sentindo o peso das próximas palavras. Então eu prefiro seguir sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Douglas me encarou, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Você está falando sério? Está me ameaçando com separação? Não é ameaça, Douglas. É proteção. Eu vou proteger meu filho. E eu também vou me proteger. Eu quero estar ao lado de quem me respeita e me escolhe. Se você não pode me dar isso, então não faz sentido continuarmos juntos. Ele se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no chão. Jordana, você não pode me colocar contra a minha mãe desse jeito. Eu não estou te colocando contra ninguém, respondi, mantendo a calma. Estou te pedindo para me colocar no lugar que me pertence. Ao lado de você, como sua parceira, como sua família. Se isso parece um ataque à sua mãe, talvez o problema não seja comigo. Douglas caminhou pela cozinha, nervoso, claramente abalado. Eu sabia que estava sendo dura, mas também sabia que era necessário. Anos de tolerância, de engolir sapos, de fazer vista grossa tinham me levado àquele ponto. E eu não ia mais aceitar migalhas de respeito. Me dá um tempo, Jordana, ele pediu, a voz embargada. Me dá um tempo para resolver isso. Você tem quanto tempo precisar, respondi. Mas enquanto você não resolver, eu vou tomar minhas próprias decisões. E isso inclui distância da sua mãe. Ela não entra mais nesta casa sem meu consentimento. E não tem mais acesso livre ao Luan. Você não pode fazer isso. Ele protestou. Posso sim. E vou fazer. Porque eu sou a mãe dele. E enquanto você não se posicionar claramente, vou fazer o que for necessário para protegê-lo. E para me proteger. Douglas me olhou com uma mistura de raiva, frustração e, pela primeira vez, algo que parecia respeito. Ele sabia que eu não estava blefando. Sabia que eu tinha mudado. Tudo bem, ele disse finalmente, a voz baixa. Tudo bem. Eu vou resolver isso. Eu espero que sim, Douglas. De verdade. Porque eu ainda acredito em nós. Mas não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção na minha própria família. Ele acenou com a cabeça e saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto bater. Me sentei novamente, sentindo o coração acelerado, as mãos tremendo. Tinha sido a conversa mais difícil da minha vida, mas também tinha sido a mais necessária, porque, pela primeira vez, eu tinha me colocado em primeiro lugar, e isso mudaria tudo. Os dias que se seguiram ao nosso ultimato foram de uma tensão diferente. Não era mais aquele silêncio pesado e sufocante. Era uma tensão de expectativa, de mudança iminente. Douglas saiu de casa naquela manhã visivelmente abalado, mas eu percebi algo diferente em seus olhos. Determinação. Eu continuei minha rotina. Levei Luan para a escola. Fui trabalhar, voltei para casa e cuidei das tarefas domésticas. Mas por dentro, estava diferente, mais leve, estranhamente. Como se, ao colocar meus limites, eu tivesse tirado um peso enorme das costas. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando a aprovação de ninguém. Estava apenas sendo fiel a mim mesma. Na quarta-feira, uma semana depois da nossa conversa, Douglas chegou em casa mais cedo. Ele tinha uma expressão séria, mas havia algo de resolvido em seu semblante. Jordana, eu marquei um almoço no domingo, na casa da minha mãe, ele anunciou, tirando o sapato na entrada. Meu corpo inteiro se tensionou. Douglas, eu já te disse que não quero. Eu sei, ele interrompeu, levantando a mão. Mas confie em mim. Só dessa vez. Eu preciso fazer isso com você ao meu lado. Havia algo na voz dele que me fez hesitar. Não era súplica. Era certeza. Eu o observei por um longo momento,
tentando ler suas intenções. E então, contra todos os meus instintos, concordei. Tudo bem, mas se for mais uma armadilha, não vai ser, ele garantiu. Eu prometo. No domingo, vesti uma roupa simples, mas elegante. Não ia me arrumar excessivamente para impressionar Regina, mas também não ia me diminuir. Prendi o cabelo, passei um batom discreto e peguei Luan pela mão. Douglas dirigiu em silêncio, mas eu percebi que ele respirava fundo de tempos em tempos, como quem está se preparando para algo grande. Quando chegamos, Regina já estava à porta, com aquele sorriso protocolar de sempre. Mas eu reparei que Caroline não estava lá, pelo menos não ainda. Oi, mãe. Douglas a cumprimentou com um beijo no rosto, mas sem o abraço caloroso de sempre. Oi, Regina, eu disse, mantendo a distância. Ela acenou com a cabeça e nos conduziu até a sala de jantar. A mesa estava posta, com uma refeição caprichada. Durante os primeiros minutos, a conversa foi superficial, tensa. Luan brincava com alguns brinquedos no canto da sala, alheio à atenção dos adultos. Foi quando Douglas largou o garfo no prato, fazendo um som seco que ecoou pela sala. Ele limpou a boca com o guardanapo, respirou fundo e olhou diretamente para a mãe. Mãe, eu preciso falar uma coisa com você. E preciso que você me escute até o fim. Regina franziu a testa, surpresa com o tom dele. O que foi, filho? Você faltou com respeito com a Jordana. Ele começou, a voz firme. No aniversário do Luan, você convidou a Caroline sem consultar nem a mim, nem a minha esposa. Você criou uma situação constrangedora, humilhante, e fez isso de propósito. Regina abriu a boca para protestar, mas Douglas levantou a mão. Deixa eu terminar. Eu sei que você nunca aprovou meu casamento com a Jordana. Eu sei que você sempre achou que a Caroline era melhor para mim. Mas, mãe, eu escolhi a Jordana. Eu casei com ela. Eu construí uma família com ela. E essa é a minha família agora. Ele fez uma pausa, e eu senti meu coração acelerar. Nunca tinha visto Douglas se impor daquela forma. Se você quiser continuar fazendo parte da nossa vida, vai ter que respeitar minha esposa. Ela não é uma intrusa. Ela não é provisória. Ela é a mãe do meu filho. É a mulher que eu escolhi, e merece ser tratada como tal. Regina estava pálida, os lábios apertados em uma linha fina. Douglas, eu só estava tentando... Não, mãe. Você não estava tentando ajudar. Você estava tentando criar discórdia. E isso acaba hoje. Ou você respeita a Jordana, ou você vai ter que se afastar de nós. E isso inclui o Luan. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Regina me olhou, depois olhou para o filho, incrédula. Eu permaneci calada, mas por dentro sentia uma mistura de choque e alívio. Douglas estava realmente me defendendo. Finalmente. Regina respirou fundo, os olhos marejados. Por um momento, achei que ela fosse explodir, mas então, algo em sua expressão mudou. Talvez tenha sido o tom definitivo do filho. Talvez tenha sido o medo de perder o acesso ao neto. Ou talvez, no fundo, ela soubesse que tinha ultrapassado todos os limites. Tudo bem, ela disse finalmente, a voz baixa. Eu exagerei. E peço desculpas. Não foi uma desculpa calorosa ou emocionada, mas foi sincera o suficiente. E para mim, naquele momento, foi suficiente. Nos meses que se seguiram, nossa relação foi se reconstruindo aos poucos. Douglas passou a me incluir em todas as decisões envolvendo a família dele. Passou a consultar minha opinião, a me defender publicamente, a deixar claro para todos, especialmente para Regina, que eu era sua prioridade. Regina, por sua vez, se afastou por algumas semanas, contrariada, mas aos poucos, voltou, mais contida, mais respeitosa. Nunca nos tornamos melhores amigas, mas estabelecemos uma convivência cordial. E o mais importante, Caroline nunca mais apareceu em nossas vidas. Quanto a mim, aprendi algo fundamental. Respeito não se pede, se impõe. Não com agressividade, não com gritos, mas com firmeza, com clareza, com amor próprio. Eu passei anos tentando agradar, tentando ser aceita, tentando evitar conflitos. Mas só quando tive coragem de me colocar em primeiro lugar, de estabelecer meus limites, foi que conquistei verdadeiramente meu espaço. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela festa de aniversário foi um divisor de águas. Foi o dia em que quase fui destruída, mas também foi o dia em que comecei a me reconstruir. Mais forte, mais consciente, mais eu mesma. Porque às vezes,
As maiores traições vêm de quem diz te amar, mas o respeito só nasce quando plantamos limites. E se impor, mesmo com elegância, é o maior ato de amor próprio que podemos ter. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.